O deputado federal Félix Mendonça Júnior, ao lado do ministro da Previdência Social e presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupe, prestigiou as campanhas da sigla nessas últimas eleições municipais, especialmente no interior do estado. E, ao final, o partido fez 8 prefeituras. Sobre a configuração política atual, após o cenário definido no estado, a gente conversa agora com o próprio deputado federal Félix Mendonça, conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes aqui. Pois é. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. O PDT conseguiu eleger 8 prefeitos nas eleições municipais na Bahia. Como é que o senhor avalia esse resultado para o partido? Foi um número que atende às expectativas ou ficou aquém do esperado, deputado? Naturalmente, a gente sempre acha que fica aquém, né? Porque sempre tem a expectativa de ter mais um, mais 2. O nosso mínimo eram 10 prefeitos e fizemos 8. Não foi ruim, porque tivemos uma boa participação em Irecê, por exemplo, onde alcançamos 45%, arredondando, e quase chegamos lá. E estruturamos várias outras cidades que a gente tem a possibilidade, daqui a 4 anos, de ter os prefeitos. Nós vamos estruturar o partido, e a vantagem é que esses 8 prefeitos agora eleitos são realmente pedetistas, diferente do que acontecia antigamente, que eram prefeitos até só estavam usando a sigla. Deputado, também a gente vê que nesse atual cenário o PT saiu meio enfraquecido, pelo menos nas grandes cidades baianas. A oposição venceu em 22 dos 30 maiores municípios. Como é que o PDT pretende se posicionar nesse novo contexto político? Existe uma chance de aliança com alguns dos lados, especialmente pensando já em 2026? Existe a chance de aliança, sim. O ideal de qualquer partido seria ter candidato. Ter candidato a governador, ter candidato a senador, apresentar candidato a chapa majoritária, até para... Por isso que a eleição tem 2 turnos, para a gente poder, no primeiro turno, apresentar os candidatos e no segundo turno, se a gente não passar, aliar com quem achar melhor. Se a gente passar, seguir adiante. Mas a posição do PDT aqui é uma posição um pouco difícil, eu vou dizer assim, porque a gente não é governo, todo mundo sabe, nós não apoiamos o governador Jerônimo, mas também não somos uma oposição radical, subordinado a um grupo político, como, por exemplo, o União Brasil. Nós somos um partido que procuramos ter independência, independente das suas atitudes, independente das suas ações e nas suas coligações também. Deputado, bom dia, Ernesto aqui. O senhor está fazendo a sua avaliação dos 8 prefeitos eleitos, mas poderiam ser 9, né, se Láudio de Freitas estivesse na conta do PDT. Essa questão com a União Brasil, especificamente a sua relação com o ex-prefeito ACM Neto, isso é coisa... Página virada, assunto superado já, ou ficou alguma coisa para se acertar nas eleições de 2026? Não, fica a marca, né? Fica a marca. A gente não esquece do passado. E quem esquece do passado não preserva seu futuro. Eu falo preservar o futuro mesmo. Então, o que aconteceu? O governo tirar candidatos do PDT é comum. Tivemos vários candidatos que sofreram pressão e disseram, olha, eu vou ter que sair do PDT para concorrer. Outros mantiveram no PDT e disseram, olha, se eu tiver que sair, eu vou virar oposição. Então teve posições desse tipo. Nós perdemos para o governo e perdemos também para a oposição, nesse tal cinturão 44 que quiseram fazer, faltando, 48 horas para as filiações, a candidata saiu do PDT e ficamos com o partido simplesmente vazio, completamente vazio. É que isso é mais normal entre adversários, mas entre aliados Entre aliados seria um canibalismo, né? O senhor acha que foi isso que aconteceu? Eu acho que foi isso. É uma coisa... Tem que ser da gente. Nós somos aqui o 44, nós somos da União Brasil, então nosso plano é esse e vocês são meros aliados. Deputado... Ou somos oposição? Eu não sei qual é a posição do partido. Em Salvador também, claro, nós somos aliados a Bruno Reis, que está na União Brasil. Pois é, Salvador, a gente sabe que foi um dos grandes marcos da derrota do PT, com o Geraldo Júnior ficou em 3º lugar,
candidato do MDB, mas com apoio do PT. Esse resultado, na sua avaliação, deputado, reflete um cansaço da população com a hegemonia do PT no Estado? E caso o senhor concorde com isso, como que o PDT pode se beneficiar desse desgaste? Eu acho que essa derrota, mais do que uma derrota do PT, que o PT não lançou candidato, ele deixou o Geraldo torrar. Um candidato que não tem a capacidade de governar Salvador, não tem o carisma, não tem a simpatia da população. Tanto é que terminou em terceiro colocado. Ele foi assim, uma campanha vexatória, digamos assim. Então, terminar em terceiro contra um candidato que nem fez a campanha, o Kleber Rosa, né? Então, eu acho que não foi uma derrota do PT. O PT não teve coragem e largou o Geraldo lá para se queimar, ele fritou sozinho. MWO, né? Foi um WO. E, na verdade, tirou o Geraldo de qualquer outra posição que ele possa pleitear. A vice-governadoria já é o máximo. Agora, deputado, apesar desse arranhão em Lauro de Freitas, o PDT está forte no governo municipal, no governo Bruno, manteve a vice-prefeita Ana Paula, que é um quadro bastante consolidado na cidade. Fala-se, principalmente depois desse resultado, que ninguém pode dizer surpreendente exatamente, mas um resultado bastante expressivo do prefeito Bruno Reis aqui, que se consolida como a principal liderança no aspecto eleitoral. Já se aposta aí, inclusive, que ele pode, em 2026, ser o candidato do grupo ao governo do Estado, e a Semineto iria para uma das vagas do Senado. Conjecturas, né? Mas o PDT tem, além da vice-prefeita Ana Paula, tem o deputado Léo Prates, também, que assume, sem nenhum constrangimento, que ele deseja disputar a prefeitura de Salvador também. Isso sugere que o PDT pode ser o próximo partido a governar a cidade depois do mandato, que ainda vai iniciar. Estamos falando de 4 anos, né? Mas a gente sempre faz essa conta, essa futurologia aí. Ou será que pode acontecer um replay e, de repente, esses quadros disputarem lá adiante, fora do PDT, Félix? Acredito que não. São as nuvens da política, né? Aquela hora elas estão de uma forma e rapidamente mudam, né? E nós temos a vice-prefeita e numa posição de Bruno ir para o governo, ela assumiria. Então, o caminho natural seria com a Ana Paula mesmo, né? Que já está lá na vice, e se assumir, não tem por que ter outro candidato à frente. Mas Léo Prates também tem demonstrado a vontade, e claro que isso aí tem muito caminho para andar. Muita água para correr debaixo da ponte ainda. Mas o senhor acha que vai ser essa a aposta do partido, ou seja, botar fé nessa força, na estrutura da legenda para disputar com chances reais o governo do Estado? Ou o foco vai ser formar alianças com partidos maiores, como aconteceu agora nessas últimas eleições? Eu acho que a gente não tem tamanho ainda para disputar um governo. Se tivermos um nome, que às vezes aqui no Brasil não precisa ter um tamanho de partido, mas tem um nome que represente uma mudança, represente uma vontade popular, como foi no passado o Collor, como é o próprio Lula, que foi maior do que o PT. Eu digo foi porque já está chegando no final, né? Não vai ter um início. O início já teve há algum tempo. Então, às vezes, os nomes superam os partidos. Então, o PDT pode ter algum nome assim que supere o partido da Bahia, mas em tamanho do partido nós não estamos ainda com a força para dizermos, não, vamos lançar um candidato a prefeito, quem quiser vir apoiar a gente, vamos conversar. Tá? Então, a tendência é que a gente venha apoiar outro partido maior. Falo como tendência. E qual a sua avaliação, deputado, como presidente regional de um partido importante como o PDT, desse fenômeno novo? Aí vamos sair um pouquinho aqui da nossa província, porque a eleição mais comentada, mais discutida na imprensa, nas redes sociais, é a eleição de São Paulo, né? Como é que o senhor está vendo aquela confusão por lá? A eleição de São Paulo foi 3 candidatos podendo chegar a qualquer um dos 3, né? No último momento, o Marçal apresentou um atestado falso, apresentou uma posição que tirou ele do terceiro, colocou ele na terceira via.
Então ficou com uma posição muito ruim. E eu acho até que ele vai cair numa lei que foi criada por mim, numa lei que foi criada por Félix, que é denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Que tipo de punição, segundo essa legislação que o senhor propôs, o senhor conseguiu aprovar, que tipo de punição pode recair sobre o Marçal? 4 a 8 anos de prisão. Chilindró, não é nem elegibilidade, é chilindró mesmo. É chilindró mesmo. E se provado que foi uma denunciação caluniosa, como foi, né? Um atestado falso de um outro concorrente, com a finalidade clara eleitoral, ela se encaixa perfeitamente nessa lei que foi aprovada há pouco tempo, há alguns anos atrás, e ele pode ser um dos primeiros e dos principais a caírem nessa lei. Agora, qual a sua opinião, como político experiente que é, com vários mandatos no Congresso Nacional, desse tipo de possibilidade na política, de repente aparece um outsider agora e com capacidade para virar tudo pelo avesso? Isso é uma dor de cabeça para quem atua na política no modo mais tradicional? O que tem acontecido foi Collor, foi Bolsonaro, o Marçal. Então isso aí sempre tem acontecido, que o Collor e o Bolsonaro estavam na política, mas não apareciam como candidatos a presidente ou coisa parecida. Collor virou o caçador de Marajá e ganhou, com a oportunidade de fazer um excelente governo, e se embolou logo. O Bolsonaro ganhou também, representando a anticorrupção, representando o movimento que o Brasil aceiava, e depois se embolou todo também e fez o retorno do PT. Quem fez o retorno do PT não foi o próprio PT, nem Lula, foi o próprio Bolsonaro que trouxe o PT de volta. Estamos conversando aqui com o deputado federal Félix Mendonça Júnior, que é do PDT. O senhor esteve, voltando a falar um pouco aqui da Bahia agora, o senhor esteve ao lado do ministro Carlos Lupe nas campanhas pelo interior do estado. Como é que o ministro e o PDT nacional estão avaliando essa configuração política, mas no sentido de como fortalecer a legenda nas próximas eleições estaduais? Qual a estratégia que vocês vão adotar para saírem mais fortalecidos daqui para frente, deputado? Nós já combinamos desde já uma conversa com alguns líderes do partido, com o presidente Lupe, para a gente ver o que é necessário fazer. O partido tem que demonstrar quais são as intenções para a população. O partido não é um conjugado ou liderado do PT. O PT é um partido independente. A população tem que perceber isso e é o que queremos. Mas isso tem que ser uma estratégia de marketing também clara, uma estratégia de lançar candidatos também bastante clara. E a gente não pode aparecer na fita como subordinado. Por exemplo, aqui na Bahia eu tento mostrar toda hora que nós não somos subordinados ao governo, isso está claro, fizemos oposição, mas nós não somos subordinados à União Brasil também. Mas parece que você tem que estar subordinado a um ou a outro. Ou a oposição, e aí ligado, no caso da Bahia, à União Brasil, a Semineto, ou ao governo, e aí fazendo tudo que o governo quer. O partido não pode ser independente. Mas nós vivemos um sistema pluripartidário, que tem eleições de segundo turno no Estado, em todo lugar. Então a população tem que entender que os partidos são independentes. E tem que fortalecer alguns partidos independentes, senão nós teremos dois por bipartidarismo, como era a Arena e MDB antigamente. Independente, ou seja, o senhor não está dizendo que vai fazer um papel de oposição ao governo do Estado ou nem se vai se manter numa posição neutra? Não, a gente vai fazer o papel seguinte: se estiver sendo bom, vamos apoiar. Agora, por exemplo, a gente não pode apoiar uma insegurança como está na Bahia. A gente não pode apoiar no governo federal uma economia como está. O Brasil acabou com sua indústria. O Brasil não tem um sistema produtivo que tenha financiamento. Os juros do Brasil são os maiores do mundo. Então a gente não pode apoiar isso. Nós temos que ter uma independência e mostrar à população que esses juros aí são de lesa pátria. Não existe nenhum sentido de manter esses juros altos. Nem inflação, daqui a pouco vamos ter deflação. A indústria do Brasil já alcançou 30%, mais de 30% do PIB brasileiro. Hoje é menos de 10%. Então, ninguém consegue tomar dinheiro para fazer nada. Os juros são absurdos. E todo mundo diz amém ao sistema financeiro. Todo mundo que eu falo, passa governo, entra governo, amém ao sistema financeiro. O Banco Central Independente é um Banco Central dependente do sistema financeiro, que são eles que colocam. O ministro da Economia no Brasil
vem do sistema financeiro, em vez de vir do sistema produtivo, como deveria vir. O ministro da Economia deveria vir da indústria, do comércio, da agricultura, da pecuária, e não do sistema financeiro. É da economia, não é do sistema financeiro para serviçal. Então, isso a nível federal a gente não pode aceitar. E a nível estadual, a gente não pode aceitar a violência como está. A gente tem que aplaudir, por exemplo, as escolas que foram feitas, diversas escolas em tempo integral na Bahia, mas tem que ficar de olho como é que elas vão ser operadas. Fazer, construir, às vezes é mais fácil do que operar. Então, tem que servir uma educação de alta qualidade, porque só a educação vai salvar a Bahia e o Brasil. Então, o senhor está naquela linha do deputado Elmar Nascimento, que diz com muita clareza que ele é aliado, ele não é liderado, não é isso? Aí eu aproveito e lhe pergunto, deputado, como é que está o clima aí para a sucessão do presidente Arthur Lira? Tem chance de emplacar um baiano presidente da Câmara dos Deputados? Eu diria que as chances já foram muito maiores. Claro, muito maiores porque você tinha aí o Elmar correndo forte. E hoje ele mantém a candidatura dele, vai ter muitas conversas, mas a gente não sabe dessas chances, diminuíram muitas, porque se ele realmente não tiver o apoio de Lira, como parece que não vai ter, o Hugo Mota fica na frente. Mas há chances, e enquanto tiver chance, nós vamos estar juntos, brigando por esse baiano na Câmara Federal. Tem o deputado Antônio Brito também, né? Do PSD. O deputado Antônio Brito, eu digo que corre por fora, é uma invenção daqui da Bahia. Eu diria que ele corre com menos chance do que ainda hoje o Elmar, e sempre disse isso, e outros deputados têm muito mais chance do que ele. Mas o Elmar realmente entrou no páreo, e o que ele tinha a favor dele, ele teve contra. Foi ter entrado muito antecipadamente. Então ele virou um telhado de vidro a ser quebrado. Todo mundo batia nele. E a antecipação que ele correu na frente, ele também perdeu com isso. Está tentando recuperar, montando estratégia com os partidos da base. É uma estratégia estratégia de voto, né? E para eleger um presidente da Câmara tem que ter os votos, que não são fáceis, porque o governo tem uma parte deles, e o presidente atual também tem outra parte. Então a gente vai lutar para fazer o mar entre os partidos da base aliados que ele está compondo. Deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente regional do PDT, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia. Mas ficou devendo para nós aqui uma entrevista para falar só aquele seu estudo sobre a dívida pública brasileira, que é o que justifica essa ciranda rentista aí. Estamos aguardando uma oportunidade da gente conversar especificamente sobre isso, deputado. Ernesto, Jefferson, vamos sim. Essa dívida pública é um câncer. Não gosto nem de falar essa palavra, mas é o principal problema do Brasil. E os juros estão ligados diretamente a ela, porque imagine que um Brasil que arrecada 100%, mais do que 50% vai para a dívida pública, rolagem, pagamento parcial, e os juros elevam o custo dessa dívida pública à estratosfera. Então, se a gente gasta mais do que 50% com a dívida pública e menos de 3% com a educação e menos de 3% com a segurança, como é que a gente quer um país desenvolto? Como é que a gente quer um país que tenha desenvolvimento? A gente tem que ir no foco do problema do Brasil, que é a dívida pública. Vamos combinar de conversar mais sobre isso sim, mas por hora, muito obrigado, deputado, um bom dia para o senhor. Obrigado, e até uma próxima. Agora são 7h52.